Olá, boa noite, meus queridos companheiros, boa noite, seu Luiz, boa noite, Claudionor e a sua esposa Eliane, boa noite também, Valdete, boa noite, Adaí, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Silvano, boa noite. Olá, Dudu, boa noite também, seja bem-vindo. A gratidão sempre é nossa, seu Luiz, sempre nossa, com certeza. Olá, Marceleia, também Luciano, Guilherme, sejam bem-vindos. Bem-vindos também o Rick Sanches. A Shirley, boa noite. Boa noite, Luísa, Nalim, Renata Cristiane, Renata Gomes, boa noite. Adriana Valério, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Ricardinho, e a sua esposa Lúcia. Aninha, Adriano Borges também, Eliana Costa. Boa noite, Joana Carneiro, seja bem-vinda. Olá, Selma, boa noite. Boa noite para você. Boa noite também para o seu marido, sejam bem-vindos. Boa noite também para o Beto, para a Inês, que estão também nos acompanhando. Olá, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rodinei. Olá, Maria Senhora, boa noite, seja bem-vinda. Wagner, boa noite. Olá, Reinaldo, boa noite para você também. Seja muito bem-vindo. Lídia, boa noite. Bom, está na nossa hora, vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos a nossa leitura e estudo de hoje. Então vamos agora nesse instante, meus queridos companheiros, elevar o nosso pensamento, elevar as nossas energias e as nossas vibrações ao nosso Mestre amado e querido Jesus, sobretudo para que nós possamos, com a nossa própria energia, com a nossa vontade, modificar os fluidos que nos cercam, principalmente procurando atrair para a nossa atmosfera fluídica aqueles fluidos benéficos, salutares e que nos auxiliarão no processo de cura e de transformação. Como nós estamos sempre aprendendo com Kardec e com a espiritualidade, somos nós quem atraímos os fluidos que vão fazer parte da nossa atmosfera e automaticamente nós vamos atraindo pessoas, espíritos, de acordo com essa nossa vibração. Portanto, que nesses instantes com pensamento e sentimentos elevados, elevemos também os nossos próprios desejos, porque o objetivo exatamente do espírito é espiritualizar o corpo e não materializar o espírito. Que nós tenhamos cada vez mais noção desta nossa tarefa. E assim, caminhando todos juntos, auxiliando-nos mutuamente, que possamos, através desses ensinamentos do nosso Mestre amado e querido Jesus,
atingirmos o ápice da felicidade aqui neste planeta. Por que não? A partir do momento em que nós consigamos entender, compreender e enxergar em tudo e em todos a figura do Criador. Que assim seja. Muita paz, muita alegria para todos nós. Boa noite, Patrícia Vilas Boas, seja muito bem-vinda. Gente, nós hoje, dia de quarta-feira, é dia de nós estudarmos, fazemos a leitura e estudo do livro A Gênese. Boa noite, Joana Oliveira. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, este capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 14 dos fluidos, ele é de extrema importância para nós. Eu já falei isso aqui e vou ficar repetindo todo o início de estudo até nós o esgotarmos. Por quê? Porque exatamente através deste estudo, deste conhecimento, sobretudo da forma como se processam todas as alterações, inclusive na matéria, e isso ocorre através dos fluidos, nós conseguiremos entender de uma forma esplêndida, espetacular, que realmente milagres não podem existir. E que tudo o que acontece no nosso planeta, tudo o que acontece no universo, tudo aquilo que aconteceu com o nosso mestre amado e querido Jesus naquela época, nada mais foi do que o cumprimento de todas as leis que regem a própria matéria. Não tem absolutamente nada fora dessas leis que regem o mundo material. Então, não se esqueçam, este capítulo é de extrema importância e a gente vai frisar bastante, tá? Boa noite também para Helena, boa noite para Cecília, para o Reinaldo, Maganha, sejam bem-vindos. Gente, o que é que nós vimos? Só fazendo assim uma breve recordação de alguns tópicos deste capítulo e a gente já adentra, até mesmo porque eu não sei se ficou muito claro no que nós vimos na semana anterior, sobretudo de a explicação de alguns fenômenos. A gente viu rapidamente sonambulismo, a gente viu sonhos e a gente viu a dupla vista. Então eu vou fazer um breve resumo, por quê? Porque a gente já entra nesses outros aspectos da emancipação da alma, por exemplo, a catalepsia e a letargia, se der a gente já estuda isso hoje, porque no próximo encontro a gente já adentra as curas. O que Kardec vai trazer para nós sobre as curas? E é lógico, tudo relacionado, nós estamos no capítulo dos fluidos, não vamos nos esquecer disso, tá? Então, o que nós aprendemos com os fluidos? Nós aprendemos que tudo o que constitui matéria em todo o universo é proveniente do fluido cósmico ou do fluido universal, ponto. Se tudo é proveniente do fluido cósmico, se tudo é proveniente deste fluido universal, tudo é um desdobramento ou uma simples transformação deste fluido. E como transformação deste fluido, é possível estabelecermos contato independentemente de distâncias, independentemente de qualquer obstáculo. Por quê? Porque o fluido ele vai simplesmente se interagir, se comunicar com tudo e com todos. Então, nós podemos, quando diz, né? Aliás, tem até eu esqueci qual foi o cientista que disse isso, que um simples bater de asas de uma borboleta pode interferir em alguma coisa no universo. É por isso, por quê? Porque qualquer tipo de movimento que nós fizermos, estes fluidos são capazes de se interagir e espalhar por todo o universo. Então, não existem distâncias, não existem barreiras para os fluidos. Ok? Então, isto é uma coisa importantíssima para nós sabermos. Bom, e estes fluidos, como nós falamos, como eles são a origem de tudo, todo e qualquer tipo de transformação tem que passar pelo conhecimento destes próprios fluidos.
todo tipo de mudança e alteração. Por exemplo, quando a gente fala em algum tipo de milagre, nós estamos falando o quê? Em algo material que foi alterado. E o que foi alterado? Foram os fluidos. Então, os fluidos, ele é de extrema importância. E mais uma vez, não existem barreiras, não existem obstáculos, não existe nada capaz de impedir que estes fluidos possam se propagar, possam se comunicar, possam interagir e possam transformar tudo aquilo que existe. A gente viu, e vocês devem lembrar, alguns que já participam conosco desses estudos há mais tempo, que o próprio Kardec chegou a comentar. Gente, tem muitas coisas que nós temos aí na nossa própria natureza que nós não conseguimos identificar. Lógico, nós temos aqueles elementos básicos, mas o mais, tudo é transformação desses próprios elementos básicos. A gente citou aqui, você pega a fórmula da água, H2O. Se você acrescentar qualquer outro tipo de elemento, essa água vai se transformar. E assim acontece com tudo. Você pega, por exemplo, determinados alimentos. Às vezes alguns alimentos que são processados e tal, aí vem lá na sua ficha ali, né, nutricional, falando que não tem isso, não tem aquilo outro. Mas a gente precisa ver que, dependendo a combinação de uma coisa com outra que tem, pode gerar uma outra molécula diferente. Às vezes você vê assim, tem alimentos, isso aqui não tem adição nenhuma de açúcar. Mas aí quando você coloca na boca, parece que tem um gosto doce, que tem algo de açúcar. O que seria aquilo? Será que não seria exatamente a junção e a transformação de determinados elementos que vão exatamente transformar aquilo? A gente viu, Kardec explicou sobre o vinho. A uva, propriamente dita, ela não tem álcool, mas dependendo da forma como você deixar aí, o processo de fermentação vai fazer com que o álcool ali apareça. Então veja, tudo é assim. E com relação ao nosso corpo, à nossa estrutura, é da mesma forma. Os fluidos são capazes de proporcionar essa mudança e essa transformação. E um detalhe que não sei se ficou muito claro para vocês, com relação àquilo que Kardec fala da luz. Gente, a matéria, e a gente sabe que o nosso planeta, para a sua sobrevivência, sobretudo pela distância que nós estamos do Sol, nós dependemos da luz e da claridade solar para a sobrevivência da matéria. Então, para nós enxergarmos, sobretudo com o nosso corpo físico, a gente precisa dessa luz que vem exatamente do Sol. Agora, do ponto de vista espiritual, Kardec deixa muito claro neste capítulo que o corpo espiritual, ou esta matéria mais quintessenciada, este fluido que a gente não consegue visualizar materialmente, ele tem a sua luz própria, que ele chama de uma luz espiritual, que é diferente da luz solar. Então, nós não precisamos, por exemplo, para ver alguma coisa, estar com os nossos olhos abertos. Por quê? Porque a gente vê com os olhos do Espírito. Mas com os olhos do Espírito, por que eu enxergo de noite? Porque este ponto, ou este princípio espiritual, ele possui, não vamos usar essa expressão princípio espiritual não, né? Estes fluidos mais quintessenciados, eles possuem a sua luz própria, que é uma luz espiritual, que Kardec chama. Então, a gente precisa aprender a separar. E é exatamente essa luz espiritual que nos permite ter ou desenvolver uma visão espiritual. Então, fica muito claro para nós, não tentemos fazer esta analogia ou não tentemos enxergar a vida espiritual da mesma forma que nós enxergamos a vida corporal. A própria luminosidade que permite a visão é diferente. A luz espiritual é de um jeito e a luz material que nós temos aqui proveniente do Sol é de outro. Ok? Então, esses foram alguns esclarecimentos iniciais. Depois, nós falamos da dupla vista. O que seria essa dupla vista? Gente, essa dupla vista nada mais é do que uma segunda vista, uma segunda visão. Só que é uma visão espiritual. Eu costumo até brincar, é como se
a gente tivesse aqui o nosso corpo e de repente criasse uma visão, ou a cabeça espiritual se separasse e a gente enxergasse tanto o físico quanto o espiritual. Seria uma dupla vista, tá? Então é um fenômeno que ocorre, por quê? Porque nós somos formados de fluido. O corpo perispiritual, ou o nosso perispírito, que faz essa ligação com a própria matéria, ele é capaz de se desprender, por isso que a gente fala predisposição orgânica, ele é capaz de se separar um pouco, ainda que momentaneamente, para que eu consiga enxergar de uma forma mais clara aquilo que está acontecendo, por exemplo, com outra pessoa, tá? É como se eu desenvolvesse com esse perispírito uma visão de raio-x. Eu consigo ver e enxergar tudo aquilo que está registrado. E onde que eu registro? Eu registro exatamente no fluido. Então, o meu perispírito, que é constituído de fluido, ele vai identificar o fluido daquilo que eu estou vendo, e nesse processo de identificação, aqueles que possuem essa sensibilidade, ele vai conseguir captar as imagens que estão registradas ali na tela mental ou na atmosfera fluídica de cada pessoa. Por isso que tem pessoas sensitivas que chegam perto de alguém e já consegue sentir e captar. Às vezes consegue enxergar, olha, eu estou vendo, não é que está enxergando como vidência não, mas como uma dupla vista. Eu estou percebendo, às vezes seria mais adequado, né? Eu estou sentindo que a sua energia, a sua vibração está diferente. Você está preocupado com alguma coisa. Você está... Então tudo vai depender da nossa sensibilidade para nós enxergarmos essa tela mental ou essa tela fluídica. E tudo através de quê? Através dos fluidos. Então, o fluido do perispírito se comunica com o fluido desta imagem ou dessa pessoa que a gente está querendo ver e a gente vai captar. Jesus, por exemplo, tinha essa facilidade. Bastava ele entrar em contato com as pessoas, ele já sabia. Eu estou relendo um livro, O Amor Jamais Te Esquece. É um livro interessante, que também é um romance de época. André Luiz Ruiz, o médium, o espírito Lúcio, e conta ali, principalmente a história de Zacarias. Ele fala que naquele momento em que Jesus separou aqueles 70, dividindo de 2 em 2 para irem pregar o evangelho, ele diz que mesmo sem ter contato com Jesus, Jesus conseguia identificar a pessoa, falava o nome da pessoa, e, inclusive, ele juntava as duplas de acordo com as necessidades de ambos. Por quê? Porque Jesus tinha essa capacidade da dupla vista. Ele identificava essa atmosfera fluídica de cada um e falava, olha, você e você vão dar mais certo juntos. É lógico que Jesus não entrava em detalhes, mas como diz o autor do livro, ele colocava junto as pessoas que realmente necessitavam estar próximas umas das outras. Tá? Também a gente falou brevemente do sonambulismo. E o que é o sonambulismo? É a mesma coisa. Tá? Podemos chamar, inclusive, isso como um dos processos de emancipação da alma. É como se o perispírito, mais uma vez, tá vendo? A gente vai falar muito do perispírito. Nós vamos falar muito de fluidos. É como se o perispírito se desligasse momentaneamente do corpo físico, mas controlando o corpo físico. E quando a gente se desprende, ainda que um pouco, ainda que parcialmente, do corpo físico, a gente é como se saísse da prisão. É como se a gente se elevasse um pouquinho mais e nós tivéssemos uma visão mais ampla do que acontece à nossa volta. Por quê? Porque enquanto estamos presos no corpo, nós não temos essa facilidade de captar os fluidos que estão à nossa volta. Por isso que predisposição orgânica é exatamente isso. Aquele afrouxamento dos laços que unem o perispírito ao corpo físico. Afrouxando, ele passa a ter mais esse contato e esta ligação com os fluidos que estão ali à volta para que ele consiga perceber o mundo espiritual. Então, o sonambulismo
há esse desprendimento do perispírito. O perispírito continua comandando o corpo, mas com principalmente a consciência não presa ali no cérebro físico, ele consegue voltar ao próprio passado, trazer as potencialidades e capacidades que ele tinha do passado, e ele age como se aquele corpo fosse sim um intermediário. O espírito estaria emancipado, ainda que parcialmente, mas controlando. E aí automaticamente até a inteligência e tudo, podemos assim dizer, amplia e aumenta a capacidade do próprio perispírito, do próprio espírito. Então, o sonâmbulo, ele está ali, ele pode receitar, ainda mais se ele tiver esse conhecimento, se ele foi médico, ele pode ditar alguma coisa, ele pode ver os espíritos que estão ali à volta e repetir a mensagem, tudo tranquilamente, e utilizar-se do próprio corpo físico para a transição. A gente falou um pouquinho também dos sonhos. Os sonhos é, com certeza, uma das principais, ou um dos principais fenômenos da emancipação da alma, tá? Que Kardec gosta muito dessa expressão, emancipação da alma. E aí, nessa emancipação da alma, esse, de novo, desprendimento do corpo espiritual com relação ao corpo físico, saímos e excursionamos no mundo espiritual, e nessas nossas excursões, nós, quando retornamos, trazemos determinadas lembranças. Os sonhos nada mais são do que as lembranças que nós trazemos nesses momentos de emancipação da alma, tá? Só que, de novo, quando se fala em mediunidade, fala-se em predisposição orgânica. E falar em predisposição orgânica, no que diz respeito aos sonhos, cada um tem uma forma e uma sensibilidade diferente para trazer as informações para o corpo físico, de forma que, nessa predisposição, eu tenho uma lembrança, às vezes um pouco mais nítida, ou não. Então, a questão dos sonhos, eu já disse para vocês, a gente vai falar mais sobre isso depois em outros pontos, inclusive no próprio Livro dos Espíritos. Tem pessoas que trazem do mundo espiritual algumas informações e, de acordo com a sua mediunidade, sobretudo nesta parte do cérebro, quando o corpo espiritual retorna, as suas lembranças ficam mais nítidas e ela consegue repassar com tranquilidade aquilo que aconteceu. Então tem pessoas que têm sonhos premonitórios, tá? Tem pessoas que têm pressentimentos e eles trazem isso. Tem pessoas que recebem avisos durante o sono, tá? Agora, tem aqueles que não conseguem ter a nítida lembrança do que aconteceu. Mas nós trazemos, através dos sonhos, sensações. Alguns trazem sensações, trazem intuições. Alguns trazem conselhos. Só que eles não lembram nitidamente. O que eles sentem é que, quando acordam, acordam mais tranquilos. Às vezes a gente deita, né? Tem aquele ditado que o sono ou o travesseiro é um ótimo conselheiro. Às vezes a gente deita com uma preocupação, a gente vive, leva essa vida no mundo espiritual, quando acorda, a gente acorda um pouco mais tranquilo. Parece que tirou um peso das nossas costas. Mas por quê? Porque nós tivemos essas excursões. Não lembramos nitidamente o que aconteceu. Não lembramos de conversas que tivemos com o nosso anjo de guarda ou quem quer que seja. Mas nós temos essa certeza da emancipação e que trouxemos alguma coisa. Agora, tem também aquelas pessoas que, exatamente pelas dificuldades e pela falta de conhecimento, vão trazer do mundo espiritual mais imagens ou cenas, e eles vão, de uma certa forma, fazer uma confusão que aquilo vai parecer algo extraordinário, algo totalmente improvável, impossível de acontecer. Sabe aquelas coisas extraordinárias que você falou, nossa, mas é por quê? Porque a forma como nós interpretamos aquilo que aconteceu durante esse período da emancipação da alma. Então, não tem como nós cravarmos, ó, o seu sonho foi isso, ou o seu sonho é aquilo, ele quer representar. Não.
cada um de nós teremos uma forma diferente de trazer e de entender e interpretar. Por isso gosto de dizer, quando vou falar desses assuntos, para que as pessoas possam ter um conhecimento de si mesmo, é interessante você acordar. De acordo com as suas lembranças, pega um caderninho e vai anotando, olha, o que eu lembrei dessa noite. E começa a fazer esse exercício de lembrança, vai anotando o que aconteceu. Aí aos poucos você vai conseguindo se conhecer e saber, olha, como que eu interpreto as coisas que acontecem comigo nesse momento e nesse período de emancipação da alma, tá? Então tudo é exercício, e aí automaticamente a gente vai ampliando a nossa capacidade. Duas outras formas que eu gostaria de falar para vocês, inclusive uma delas já vai nos ajudar a entender aquele fenômeno, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, que é trazido no Evangelho, é o da letargia e da catalepsia, que também são fenômenos ligados a esta emancipação da alma. Gente, a letargia e a catalepsia, nós vamos ver, inclusive na questão 422, 423 e 424, tem perguntas específicas que Kardec fez e tem uma nota dele que é bem interessante, sobretudo que nos ajuda a entender e a diferenciar a catalepsia da própria letargia. Mas esses são fenômenos comuns, tá? Comuns que eu quero dizer também assim, né? Não é que todo mundo tem, não. Mas são fenômenos que ocorrem e que estão relacionados com essa emancipação da alma. De novo, olha o perispírito. A influência do perispírito em todos os fenômenos mediúnicos. A diferença entre eles, até antes de falar deles propriamente dita, é que, por exemplo, a letargia é um fenômeno mais geral, que acontece no nosso corpo como um todo. A catalepsia, geralmente, ela é mais localizada. Em determinadas partes do corpo é que nós vamos sentir essa diferença ou essa manifestação. Ambas são exatamente emancipação, portanto, desprendimento desta parcela, e aí eu vou explicar direitinho, fica tranquilo, só estou diferenciando aqui para vocês inicialmente. Dessa parcela do corpo espiritual e que vai deixar o corpo físico sem a atuação do perispírito, tá? A letargia, geralmente, ela traz um amolecimento no corpo como um todo, ele fica mole, como se estivesse realmente morto. A catalepsia, ela já vai gerar um enrijecimento, você realmente fica enrijecido e geralmente, de novo, como diz Kardec, é localizada. Então, partes do seu corpo é que vão ficar dessa forma. E também, para nós finalizarmos a diferença, o próprio Kardec vai dizer nessa nota, é que a letargia, via de regra, ela acontece naturalmente, enquanto a catalepsia, na maioria das vezes, é por uma ação magnética. Inclusive, se der tempo, hoje mesmo eu falo com vocês trazendo um exemplo de mediunidade nesse sentido da catalepsia, que, não conhecida por determinadas pessoas, gerou, inclusive, umas complicações. Mas daqui a pouco eu falo. Bom, vamos lá. Letargia. O que seria a letargia? A letargia seria aquilo que nós chamamos de morte aparente. Ou seja, o corpo físico está ali e ele não possui mais o funcionamento dos órgãos, sobretudo dos órgãos principais. Gente, uma coisa precisa ficar muito clara, eu vou repetir isso depois. Não houve o desligamento completo do perispírito. O corpo tem que estar ligado. Mas, com esse afastamento, a emancipação da alma, com a saída do espírito com seu corpo espiritual, aquela ação, lembra que a gente estudou o fluido vital? E que o fluido vital ele é despertado na matéria pela ação do espírito.
Porque a gente aprendeu, fluido vital é uma das características do próprio fluido universal. Mas o que vai exatamente liberar o fluido vital da matéria? É a ação do Espírito. Então, se o Espírito se afasta, ele vai deixar de atuar na matéria. Deixando de atuar na matéria, a matéria pode perder este fluido vital. E quando a matéria perde o fluido vital, o que vai acontecer? Ele vai estar com essa aparência de morte. Uma flor, quando ela perde a sua vitalidade, ela vai murchar. Tá? Então, é isso que acontece na letargia. Ao afastamento do corpo espiritual, deixa-se de se produzir este fluido vital e o corpo vai tendo essa sensação e praticamente ele sem o fluido vital, ele pode inclusive iniciar o processo de decomposição. Alex, mas espera aí, como? Não está ligado? Sim, está ligado o espírito à matéria. Está ligado pelo nosso cordão fluídico. E enquanto não houver esse desligamento, tá? A morte não ocorreu. Só que a partir do momento que o espírito deixa de agir, deixa de atuar, há essa diminuição ou perda da produção desse fluido vital. Quando a matéria deixa de produzir esse fluido vital, vai acontecer essa quase morte. Gente, foi exatamente isso que ocorreu com Lázaro. O que diz a Bíblia? Lázaro já estava, inclusive, enterrado há praticamente 4 dias. Só que Jesus, lembra, olha só, Jesus tinha esse contato com todos os fluidos. Ele conseguia dominar e controlar e saber o que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, Jesus sabia que Lázaro ainda estava ligado ao corpo. Só que ele estava distante do próprio corpo. E como ele estava distante do corpo, todo mundo teve ele como se estivesse morto. E aí o que Jesus falou? Opa, não, ele apenas dorme. Lógico que com a atuação fluídica e sobretudo com a autoridade moral que Jesus tinha, ele chamou Lázaro de volta. Lázaro retornou, retomou o corpo, que ainda não tinha sido desligado completamente, e ele sobreviveu. Inclusive na Bíblia fala, havia cheiro de decomposição. Por quê? Porque perdeu a vitalidade. Pelo tempo que ele estava afastado, foi se perdendo vitalidade. E perdendo vitalidade, ele vai se decompondo. Sim, Maria Eleusa, com certeza há muitos casos. O próprio Kardec vai trazer um. Agora eu não lembro se ele está trazendo aqui, porque não, está mais na Revista Espírita. Na Revista Espírita de setembro de 1858, a gente vai lá exatamente para trazer esses exemplos para essa leitura que nós estamos fazendo. Tinha um caso de uma senhora que ela estava ali, ela foi declarada morta, eles estavam fazendo o velório dela. Só que ela iria ser enterrada somente no outro dia. E como todo mundo estava cansado, eles foram descansar, inclusive o seu marido. Só que, de madrugada, o marido escutou a voz dela. E aí ele veio correndo e quando ele deparou, ela estava sentada. E ali estava tudo pronto, o caixão, igual a gente está acostumado hoje, né? O caixão com as flores. Só que ela se ergueu, levantou e quando ele chegou, ela falou: Eu sei que vocês estavam fazendo o meu velório, mas eu não morri, eu estava apenas dormindo. E aí ela conta, dormindo eu fui levado por um anjo, que ela mesma identificou. Esse anjo foi uma das suas filhas que havia desencarnado. E ela foi levada para um mundo maravilhoso e tal. E aí só que ela falou, opa, mas eu não posso, não está na minha hora. E ela voltou, inclusive para se despedir das pessoas, e poucas horas depois ela morreu. Aí sim, completamente, houve o desligamento. Lembra que a gente comentou ontem do médico, senhor Cardon? Ele também não teve uma morte aparente por alguns minutos? Pois é,
Ele saiu, foi levado, divisou algumas coisas e depois ele retornou. Todo mundo estava dando ele como, só que o dele foram poucos minutos. O dessa senhora foi um pouco mais de tempo. A Maria Eleus está falando assim que ainda tem. Sim, nós temos casos, e aí a Revista Espírita traz vários, de pessoas que foram inclusive enterradas vivas. De repente ela desperta lá dentro, tá? E aí, é lógico, a situação com certeza é muito desagradável. Um dos casos que o próprio Kardec traz também na Revista Espírita, só que eu não me recordo de qual ano e qual mês. Depois chamaram, evocaram ele e perguntaram: mas espera aí, você aconteceu isso, morreu, mas por quê? Aí ele falou: porque numa existência anterior eu havia enterrado a minha esposa viva. Então foi exatamente uma reparação. Ele sentiu a necessidade de reparar, percebendo ou sentindo o mesmo que a sua companheira sentiu em existências anteriores, tá? Lógico, casos específicos. Então, o que aconteceu aí? Porque o objetivo nosso aqui é exatamente entender. O que aconteceu? O perispírito se afasta, a emancipação da alma. Ele se afastando, vai deixar de produzir aquela vitalidade que a matéria produz a partir da ação do espírito. E aí, como os seus órgãos não estão funcionando, você vai aos poucos, inclusive entrando em processo de decomposição. Deixa uma carne fora da geladeira durante... Vocês vão ver que não passa muito tempo e ela já vai o quê? Apodrecendo. Isso é normal. Tá vendo? Uma explicação lógica para todas essas coisas. É isso que nós estamos estudando aqui com os fluidos, tá? Hoje, gente, isso é um pouquinho mais difícil e complicado de acontecer, sobretudo nos grandes centros, onde você tem hospitais que tem toda aquela aparelhagem, porque a gente sabe que hoje a detecção da morte é da morte cerebral. Então, às vezes a gente vai ver muitas pessoas em estado de coma, que há esta, emancipação da alma, só que alguns aparelhos mantêm ali o corpo em funcionamento, os órgãos em funcionamento, para que eles não deteriorem. Mas é algo mais ou menos parecido, só para chamar a atenção de vocês, tá? O outro caso aqui é exatamente o da catalepsia. O da catalepsia é algo parecido, mas, como diz Kardec, ele é muito mais localizado. E aí eu vou citar para vocês um exemplo que está lá no jornal Correio Espírita, e agora eu esqueci o nome do responsável pelo artigo. Ele ainda escreveu que aconteceu justamente com ele, de uma pessoa que as pernas dela estavam paralisadas, enrijecidas e paralisadas. E muitas pessoas achavam que aquilo era fruto de uma obsessão. Só que, aí, olha para vocês verem, vamos abrir um parênteses, a importância do estudo e do conhecimento. Chegando lá, as pessoas acham que é obsessão, você vai aplicar um passe, e geralmente quando você aplica o passe, qual que é o seu objetivo? A sua vontade vai manipular os fluidos em que sentido? Simplesmente no sentido de uma ação magnética. Você vai endereçar um pouquinho de fluidos para aquela pessoa. Só que é o seguinte, você está pensando em algo, obsessão, e de repente acontece outra coisa diferente. E aí a ação também deveria ser diferente. Então ele conta que essa pessoa estava com suas pernas, ela perdeu os movimentos, ela estava enrijecida. Mas era fruto do quê? Da catalepsia, não era de uma obsessão. Então, quando identificaram, aí foram ministrar passes, mas ministraram passes de uma forma diferente, sobretudo para dispersar aqueles fluidos que estavam agindo sobre aquela parte do corpo, para que o perispírito pudesse, aí sim, manter a sua ligação firme e ela conseguisse recuperar os movimentos normais da perna. Tá? Então, a catalepsia é algo parecido com a letargia, só que é algo mais localizado. A gente tem o exemplo de obsessão? Temos. O próprio Divaldo vai contar para nós que quando ele era adolescente aconteceu com ele. Ele tinha perdido o movimento das pernas. Mas era o quê? Era exatamente o seu irmão que estava atuando junto a ele e, sobretudo, na parte do cérebro responsável pelo movimento dos membros e não deixava. Então ele não tinha força nas pernas. É coisa diferente. Então é importante nós conseguirmos identificar os fenômenos que acontecem para a gente saber como agir. Era o que acontecia com Jesus. Jesus sabia como agir. Ele conhecia todos esses fenômenos. Então, exatamente essa palestra, Rudinei, do Divaldo, ela é fantástica.
Por isso, a gente precisa entender. Doutrina espírita é isso, conhecimento, informação. Quando você entende, você sabe como agir, como atuar sobre os fluidos. Tá vendo, mais uma vez, por que esse capítulo da Gênesis ele é de extrema importância? Tá? E por fim, para a gente fechar um pouco essa questão, é interessante a gente saber a ação de determinados fluidos. Eu gosto de citar aqui a questão da própria adrenalina, né? Quando a gente está naquela adrenalina, muitas das vezes, a gente se sente como que anestesiados. E a gente não percebe a falta de sensibilidade em determinadas partes do corpo. É só um exemplozinho para vocês verem a diferença. Um atleta ou um soldado numa guerra, às vezes levou um tiro, mas ele está naquela adrenalina, naquela correria, ele não percebe. Quando ele para, aí que ele sente, opa, parece que estou machucado em algum lugar. Mas por quê? Porque justamente houve uma anestesia. Ou é como se não houvesse vitalidade. Você tirando a vitalidade, você não sente aquelas partes. Olha para vocês verem que interessante e como realmente nós conseguimos entender em cima da explicação dos fluidos. A gente vai continuar vendo isso no nosso próximo encontro. Aí nós já vamos entrar na parte das curas, tá? Para a gente conseguir entender. Só não esqueçam que enquanto houver um único fio ligando o espírito ao corpo, não houve morte. Se não houve morte, ele pode retornar. Então eu não vou falar jamais em ressurreição, porque se houve morte, não é possível o espírito retomar esse processo, tá? Não é possível ele reencarnar ali naquele mesmo corpo. Então, ressurreição não existe, não é possível. Não há essa possibilidade do fluido mais uma vez se unir àquela matéria depois que houve o desligamento. Assim como não há possibilidade de um outro espírito assumir o seu corpo, tá? Não existe. Mas a gente vai ver isso mais para frente com maiores detalhes. De novo, frisando muito para este capítulo dos fluidos, talvez um dos mais importantes em toda a nossa doutrina espírita para o entendimento de todos os fenômenos. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação, pelos seus comentários, que com certeza nos ajuda e muito aqui nessas nossas explanações. Tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.